Muscle. Olá, que bom ter você de novo aqui no Dial com Ciro César, trazendo para você o rádio de dentro para fora, para você conhecê-lo aí de fora para dentro. Todas as semanas nós temos pessoas do meio rádio, televisão, cinema, teatro, o mundo da comunicação passando por aqui no Dial. E essa semana eu estou tendo a honra de trazer um profissional gabaritado aí do mercado que você conhece já na Rádio Kiss FM, Titio Marco Antônio, dublador. Ele trabalha no mercado publicitário, Discovery, TVs a cabo, muita coisa a gente vai estar vendo e aprendendo com ele. E uma coisa que é muito legal, foi aluno Rádio Oficina. Marco, bom estar você aqui. Obrigado, bom dia. Marco Antônio D'Angelo, é isso? Abreu. Abreu. Tem o D'Angelo também. Tem o D'Angelo, eu me lembro, eu sempre falei de você muito na época em que a gente começou. Foi anos 90, né, Marcão? Foi a primeira metade dos anos 90. Primeira metade. E tudo começou num evento em Barretos. Pois é, eu lembro. Olha só, tu me fez ir. Foi a primeira e única vez que eu fui num rodeio. E aí eu fiquei lá, às vezes eu fazia uns flashes, né? A gente fez um trabalho para uma emissora bem popular aqui, que é a Band FM. Band. Queria registrar também a presença dentro da nossa plateia mais animada aqui do Rádio Brasileiro, professor Cláudio André, da PUC São Paulo, nosso mestre lá no mestrado, coordenador de mestrado lá da PUC. Sim. E estamos desenvolvendo um projeto muito interessante, né, professor Cláudio? Tecnodiversidade. Tecnodiversidade. Esse projeto é bem interessante porque ele integra 3 áreas: a educação, a comunicação e a computação. Então, em outro momento, vamos falar bastante aí sobre essa proposta. Legal. Gente, uma salva de palmas, professor Cláudio. Muito bem. Mas me conta uma coisa, Marcão. Verdade que quando criança você precisou de fazer... Você tinha uma rádio imaginária para dar vazão a essa efervescência da comunicação? Conta um pouquinho esse início. Eu imitava muitos comunicadores. Na minha casa, o rádio foi muito presente durante muito tempo. Anos 70, na cidade de Santos. E a gente ouvia. E um dos comunicadores que eu adorava ouvir foi embora agora há pouco tempo, que tenha sido bem recebido, espero, o Gil Gomes. Gil Gomes, maior repórter policial do rádio brasileiro, né? E ele me causava muito medo, né? Porque eu era uma criança e eu me lembro de manhã, uma memória afetiva que eu tenho. De manhã, no sábado e no domingo, eu saía do meu quarto e ia para a cama lá no quarto dos meus pais. E às vezes meu pai estava deitado, minha mãe levantava mais cedo, meu pai estava deitado com o rádio ligado. E ele começava a contar aquelas histórias, com aquelas trilhas, aquele BG de filmes de terror, né? Que ele usava a trilha do Exorcista, Poltergeist, para contar a história da Maria que tinha sido assassinada. E aí ele ficava, ela foi e pegou a faca. E eu me lembro, uma das coisas que... Minha memória é muito ruim, ultimamente meu HD está cheio, mas essa parte registrou muito. Eu me cobria inteiro com o lençol e ficava ouvindo. Mas não podia sair, se saísse o dedinho do pé para fora, aquela mão do assassinado ia me pegar ali e me arrancar. Então eu ficava ali, mas ao mesmo tempo que aquilo era tenso e era perturbador para mim, eu queria ouvir o resto, eu queria ouvir a próxima história. Então era um lance meio masoquista, né? Porque eu curtia e ao mesmo tempo sentia muito medo a ponto de, às vezes, dependendo da história, não conseguir ir no banheiro sozinho. Ter que dormir com o abajur ligado ou com a luz, uma das luzes ligadas, porque me vinha aquela história. Ele narrava de uma forma que eu conseguia imaginar cada um. Cada lance. Cada lance. Então aquilo foi para mim muito marcante, não só ele. Aí durante a semana eu lembro de chegar da escola, minha mãe sempre foi uma ouvinte, lembro do Eli, presente em casa. Paulo Barbosa, Nelson Rubens, Augusto Liberato, essa turma toda. Eu lembro mais do Eli Correia, do Zé Bétio, que tinha uma abertura inesquecível. Afanásio Jazade. O Afanásio também contava crimes, né? Eu preferia até o Gil Gomes. E depois eu tive a honra o Gil Gomes terminou a carreira dele no rádio na Tupi, que fica no nosso prédio, pertence ao nosso grupo, a Rede CBS. E eu fazia, há muito tempo, estou na Kiss há 16 anos, eu fazia um programa de manhã, das 6 às 10. Peguei com ele um elevador uma vez. Ele, bom dia.
Eu falei, bom dia. Eu nunca tietei ninguém. Sempre tenho muito cuidado para a tietagem, para não importunar, de repente não ir além do que eu possa e não constranger a pessoa. Eu tenho muito cuidado com isso. Mas nesse dia eu precisava. Do térreo, do 1S, que eu peguei o elevador até o 15º com ele, eu tive que falar. Eu tomei uma coragem assim, falei, Gil, eu estou acho que nesse prédio, e estou indo agora entrar no ar, porque você é um dos responsáveis por isso. Porque você criou. E aí eu fui fazer isso que você me perguntou. Aí eu criava. Tinha umas radiozinhas minhas, eu fazia as vinhetas que eu inventava, imitava alguns locutores. Eu lembro do Domênico Gatto, que fazia Tribuna FM lá em Santos, o Luiz Torquato, alguns locais lá. Imitava também, contava histórias como cartas imaginárias, como ele faz, acho que até hoje, né? Ele lia uma carta de alguém, sempre com uma dramaticidade muito forte, e aquilo me marcou muito. Você sabe que você falando do Gil Gomes, é interessante dizer para vocês que o Gil, ele não tinha só o trabalho dele como radialista, ele desempenhava também um trabalho social. Ele esclareceu, elucidou mais de 600 casos. Ele ajudou a polícia de São Paulo Sim. a elucidar os casos que ele narrava ali. E ele teve um comprometimento muito próximo assim do lado social também. Muitas famílias se sentiram justiçadas por causa do rádio. Quando eu entrei em jornalismo em 1991, foi a estreia do Aqui Agora, que foi um marco na televisão, porque mudou o jeito de se fazer jornalismo. Muitos criticavam, eu tinha um professor mais ortodoxo que dizia, isso não é jornalismo, o repórter nunca deve se colocar na história, aquela câmera balançando, mas eu achei que aquilo foi tão inovador e tinha no time várias figuras emblemáticas, né? O Homem do Sapato Branco, que era o Jacinto que foi o precursor do que hoje a gente vê de Ratinho, e desses chamados programas mais populares, que tem confusões e desentendimentos no ar. Tinha o Jacinto e tinha o Gil Gomes. E o Luiz Lopes Correia, com uma gravata borboleta e uma boina, parecendo um Sherlock, e ele fazia as cabeças das matérias. Aquilo foi importante, foi uma inspiração para mim também, porque eu queria quebrar como jornalista e consegui quebrar. Depois trabalhei como repórter de TV, queria quebrar aquele formato duro, né? Não que não seja importante, é muito importante ter isso também, mas aquele que a gente chama de eng na televisão convencional, né? Aquilo era quebrado, porque o repórter se colocava na história. Eu lembro que eles cobriram um suicídio ao vivo, ficaram lá, não se joga, o repórter fazia para uma menina, não se joga, aquilo foi polêmico na época. Por favor, olha, ela está ali a ponto de se jogar, gente, calma. Isso era impensado para um jornalismo global ou qualquer, mesmo no próprio SBT, tinha um jornal do Boris Casoy na época, que fazia um jornalismo tradicional, e o Aqui Agora quebrou isso. Então eu sempre procurei flertar com esses formatos que podiam falar, não, a gente pode brincar de outra coisa, a gente é versátil, a gente sabe fazer também. E antes de você chegar na tua plataforma profissional, você ouviu muitos nãos antes de ouvir o sim, né, Marcão? Nossa. Era isso difícil. Eu acho que para todo mundo, né? Quando eu chegava aqui em São Paulo, eu procurava telefones de emissoras, porque eu tinha naquela época um piloto, a gente gravava o CD, né, com 2 minutos, 3, e fazia até uma artezinha bonitinha, escrevia tudo caprichado, achando que ia... Mas você conseguir ser recebido por alguém que decidisse, era muito difícil, porque você ligava lá, por favor, a Rádio Transamérica, bom dia. Queria falar com o fulano de tal, que eu via quem era o coordenador artístico na época. Ok, quem vai falar? Marco Antônio. Marco Antônio de onde? De onde? Eu não era de nenhum lugar, eu precisava ser de algum lugar, e para eu ser de algum lugar, ele precisava me atender. E foi muito difícil isso acontecer. Até que, depois de semear vários e deixar muitos em mãos de secretárias, que talvez nem tenha chegado nas mãos de quem devia, eu fui chamado, na época, pela Eldorado. Isso também, logo depois que eu tinha encerrado aqui o meu curso com você. Eu me lembro de um telefonema teu, não sei se você vai lembrar disso, olha, eu consegui aqui na Eldorado, e o que ajudou foi esse projeto quando eu falei que tive em Barretos com a Band. Você lembra disso? Eu acho que você falou, olha, o que ajudou muito foi ter dito que eu fiz Bandeirantes, embora seja um segmento totalmente diferente, mas eu pus o pé, demos flashes, montamos um estúdio de rádio lá, foi bem interessante. Eu selecionei muitos desses flashes como olha, um piloto também na época, mas aí eu fui para uma AM 700 kHz, super rígida, seguindo um padrão do Estadão, que ela pertence, né, à família Mesquita, ao Jornal do Estado de São Paulo, e
fui fazer um jornal lá, com grandes feras do jornalismo, porque eu também já era jornalista formado, então eu tinha o DRT de radialista e o MTB de jornalista, que conseguiu unir e ser um âncora. Depois me tornei um âncora de uma rádio news, numa rádio de notícias. Sim. O que muitas vezes pode parecer para vocês uma pequena incursão, uma rádio comunitária ou uma rádio na web, isso pode ser o diferencial de vocês numa entrevista, numa oportunidade que esteja aberta. Sem dúvida. Portanto, aproveitem sempre essas oportunidades, né? Uhum. Muito bom. E eu queria, já mexendo com a nossa plateia, passar para uma pergunta de vocês aí. Vamos aproveitar a presença do Marcão. Uma vez eu vi na Kiss que você falou que era viciado em trabalho, né? E vira e mexe a gente está assistindo TV, coloca no Discovery, olha lá o titio. Coloca no History, olha lá o titio. Viu um filme, né? Olha o titio de novo, né? Então, assim, além da locução, você fez um curso de teatro, de dublagem? Você pode falar alguma coisa assim pra gente? Em Santos, quando eu morava lá, ainda adolescente, existia um projeto de teatro nas escolas, chamado Projeto Carlitos. E eu participei. E aí fiz vários espetáculos, mas ainda adolescente. Aí quando cheguei, e depois quando chegou, as TVs fechadas chegaram em Santos no começo dos anos 90 também. O multicanal chamava na época. Não tinha net, Viva, era multicanal. Então era o início daquilo. O Discovery só tinha programas de natureza, de bichos na savana. Não tinha hoje trocentos realities como eles têm. E aí eu, no estúdio de Santos, que é a DPN Santos, vocês podem, talvez quando ver algum filme, quando assistirem algum filme do Discovery ou do Turbo, do Civilization, versão brasileira DPN Santos. Ele mantém até hoje. Começou lá e aí o Pedro Luiz, que é um radialista da cidade também, é o proprietário da DPN, me convidou e eu comecei a fazer algumas narrações. Mas eu nem tinha o DRT. E aí ele falou, você tem que ir lá tirar. Aí eu vim para cá, para São Paulo, tirei o DRT e fui fazer um ano de Macunaíma, Teatro Escola Macunaíma. E lá, com esse um ano apenas e mostrando a carga, eu fiz recortes de jornais, onde eu tinha me apresentado com o Gato de Botas, espetáculos infantis. Eu já tenho uma experiência, uma vivência, já sei o que é a linguagem teatral. Aí com um ano, parece que o curso é um pouquinho maior, com um ano eu consegui tirar o meu DRT. E aí fui fazer um curso de dublagem. Aí eu já tinha o DRT daqui e fui tirar esse segundo DRT no setor de ator. E nesse curso de dublagem, no meio desse curso, chegou um canal que existe até hoje, eu acredito, existe o I, um E dentro de uma exclamação, I Entertainment Television. E eles começaram, e eles queriam vozes para narrar alguns programas de celebridades, meio que revista Caras na TV, assim, conta a história, uma biografia, e tinha um programa que chamava Celebrity Profile. E aí o Jorge Barcelos, que é o proprietário de um dos estúdios, que na época representava a Disney e vários canais, era a casa que eu estava fazendo o curso e pagando, ele me convidou, olha, chegou um canal aí, eu estou vendo que você tem uma boa voz, alguns professores devem ter falado, você não quer fazer um teste e tentar? E aí eu fiz e peguei o teste no meio do curso. E aí não parei mais, assim, comecei fazendo placas de filme, que eles chamam placas. Então, por exemplo, está a Julia Roberts e o Brad Pitt no carro, de repente aparece ali, Ohio, 500 milhas. Só aparecia. Fazia 3, 4 plaquinhas, ou 5 anos depois. E aí continuava a cena. E aí desses pequenos papéis, um dia ele falou, vamos lá, vamos tentar fazer esse barman que vai aparecer em 3 cenas. E falava pouquinho, é assim que a gente começa na dublagem, né? Vai fazer aquele cara que vai aparecer em uma cena só. Pois não, senhor, seu drink. E não aparece mais. Depois a cena se centraliza na história principal. E é assim que a gente começa, até que um dia você pega um papel maior, um papel que vai aparecer, um cara que vai aparecer em meia dúzia de cenas, um cara que já tem um coadjuvante, que já tem uma importância na história. E aí quando você vê, você é engolido e absorvido por isso. Muito bom. Temos uma segunda pergunta, Osmar. A pergunta que eu quero fazer para você é uma pergunta que eu creio que todos os alunos também querem fazer. Qual a dica, você como um grande comunicador, qual a dica que você tem para nós, para dizer para nós? Olha, como qualquer outra profissão, é perseverança, é a palavra. É saber tomar esses nãos, né? Como dizia a Bethânia numa música antiga, a arte de sorrir
quando o mundo diz não. Porque a gente toma mesmo, as pessoas às vezes não têm paciência. O próprio Evaldo Vasconcelos, que é hoje diretor artístico ainda da Kiss FM e me contratou na época, para eu conseguir que ele me recebesse, foi um parto de quíntuplos ainda. Eu chegava lá, esperava um pouquinho, ela, Eugênio não tá, você quer deixar comigo mesmo o envelope? Eu entrego para ele. Não, eu vou voltar. E voltava, e fui em horários distintos, várias vezes lá no mesmo endereço. Só mudou o andar, mas sempre foi na Paulista. Nesse meu prédio são 15 emissoras de rádio. Salva de palmas para vocês aqui. Marcão, semana que vem a gente vai trazer aqui no canal um bate-papo, dando prosseguimento ao papo com você. Legal. Sobre os personagens que você faz. Aí a gente vai dar um Legal. diferencial bem bacana. No Dial com o Ciro César agradece a sua presença hoje. Gostou, curtiu? Dá um toque no sininho. Traga seus amigos, compartilhe, porque aqui a gente mostra o rádio de dentro para fora, para você conhecê-lo de fora para dentro. Semana que vem tem mais.